meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Muito obrigado pela recepção. Eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Devanir, a esposa, a apóstola Iris, pela confiança de me passarem aqui o púlpito mais uma vez para nós estarmos adorando ao Senhor. Amém, meus queridos? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Nós leremos dos versos 21 até o 33, que é o último dos versículos. Amém, queridos? Eu vou ler ali na TV. No 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim alguém que havia escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. A mão do Senhor havia estado sobre mim à tarde, antes de chegar aquele que havia escapado. E ele abriu a minha boca antes que esse homem viesse encontrar comigo pela manhã. Assim, a minha boca se abriu e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um só e, apesar disso, possuiu a terra, mas nós somos muitos. Certamente a terra nos é dada por herança. Dize-lhes, porém: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Ireis possuir a terra? Confiais na vossa espada, cometeis abominações e cada um contamina a mulher do seu próximo. Ireis possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos morrerão pela espada, e eu entregarei o que estiver no campo aberto para ser devorado pelas feras, e os que estiverem em lugares seguros e em cavernas morrerão de praga. Transformarei a terra em deserto e abandono. Colocarei fim à arrogância do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desertos que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e abandono por causa de todas as abominações que praticaram. No teu caso, filho do homem, o teu povo fala de ti, junto às paredes e nas portas das casas, e um fala com o outro, cada um ao seu próximo, dizendo: vinde ouvir a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. Quando isto acontecer, como de fato acontecerá, saberão que havia um profeta no meio deles. Amém? É forte, né?
É um texto que parece a nós que Deus estava irado e pronto a resolver um problema de uma maneira bem drástica, não é verdade? Mas quando nós damos uma olhadinha ao contexto, nós entendemos as motivações destas palavras fortes e, inclusive, as oportunidades que elas traziam para aquele povo. No meio do cativeiro, junto ao rio Quebar, Deus levanta Ezequiel, de família sacerdotal, preparado para dar continuidade ao projeto sacerdotal da família, mas devido à desobediência do povo, agora a nação fora cativa pelo rei Nabucodonosor, que na primeira oportunidade levou os principais ali de Jerusalém, como também todos os bens mais caros e valiosos do templo. Entre estes principais, Daniel, bem provável que Sadraque, Mesaque, Abidnego e até mesmo a família de Ester esteve entre os primeiros que foram levados. Após alguns anos, ele vem novamente, sitia Jerusalém, porque o intento era destruir a cidade, e isto aconteceria também, era permissão de Deus, porque através disso o Senhor falaria com o povo e daria a eles a oportunidade de mudarem a conduta e reconhecerem que desvalorizaram tudo que Deus deu, por isso que foi destruído, para depois ser reconstruído de uma maneira também milagrosa, mas com uma atenção especial do povo e com uma promessa extraordinária de que a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira. Ou seja, viria Jesus Cristo para resolver efetivamente aquele problema de quedas constantes que o povo tinha. Mas no momento, o que estava acontecendo? Ezequiel, levado com mais alguns 10.000 homens, na segunda leva de Nabucodonosor, junto ao rio Quebar, cativos, oprimidos por aquele império daquele momento, recebe de Deus algumas mensagens. Estas mensagens são mensagens explicativas para aquela situação, fortes para aquele período que viviam, umas mensagens de oportunidade que Deus daria ao povo e também de restauração. Após estas mensagens serem recebidas, Deus tem um diálogo, diríamos, com Ezequiel. E diz a ele que havia levantado ele como profeta e que o profeta, ou o atalaia, deveria cumprir integralmente o projeto de Deus na sua vida e levar a mensagem sem sublinhar nada, sem esconder nada. Quem desse ouvido àquela mensagem teria a oportunidade de mudar. Quem não desse ouvido àquela mensagem sofreria as consequências. Caso o profeta não entregasse a mensagem, vindo as consequências sobre as pessoas, o sangue desta pessoa estaria para ser cobrado por Deus a este profeta que se acovardou e não entregou a mensagem como deveria ser entregue, falando a verdade, mostrando a realidade, sem nenhum tipo de rodeio e convidando o povo à mudança de conduta. Olha, Deus não tem meio termo. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos ao Senhor. A Bíblia nos diz que o morno será vomitado, porque o morno é aquele que não tem personalidade definida, que vive procurando culpados e que não quer mudar e continua naquela vida dos dois lados, servindo ao Senhor num dia e no outro dia servindo ao mundo. Isto não é projeto de Deus. O frio é aquele que continua
servindo o mundo, mas que num determinado momento pode dar oportunidade ao Senhor para mudança. E o quente é aquele que está lutando para continuar de forma constante e crescente no conhecimento a Deus. O morno é problemático. E a Bíblia nos diz isso. Ezequiel, então, tinha a oportunidade de falar a verdade. Eu também, como transmissor da mensagem de Deus, e você também, como atalaia do Senhor, precisa levar a mensagem como ela é. Pecado continua pecado, no céu só entra lavado, eu não posso compactuar com o diabo em nada, para que a minha vida seja uma vida de crescimento constante e de comunhão e intimidade com Deus na graça do Senhor também. Então, isso é um ofício que nós temos, e nós levamos a palavra de Deus sem necessidade, em algum instante, de verbalizar. A nossa vida, a nossa identidade cristã, ela fala alto e as pessoas passam a ter curiosidade de descobrir o porquê daquela diferença. Em tudo nós somos mais do que vencedores, e isso nos garante equilíbrio emocional, isso nos garante fortaleza diante das afrontas do maligno, e observado como somos, as pessoas se comoverão a também terem a curiosidade de servir o nosso Deus. Isto é um detalhe que parece detalhe, mas não é. É algo super interessante. Então eu testemunho Jesus Cristo na minha conduta diária. Eu sou um atalaia na minha conduta diária, nos meus procedimentos, dos mais simples e instintivos aos mais esporádicos. Eu posso testificar Jesus Cristo. A mensagem que o Senhor dera a Ezequiel foi uma mensagem forte. E pasme, durante todo um período do dia, na parte da tarde, como nós acabamos de ler, o Senhor tem um contato íntimo com Ezequiel, fala a ele sobre os atributos do atalaia, e repentinamente ele recebe a notícia de que Jerusalém tinha sido ferida e destruída. Veja bem, é um dos momentos tristes e interessantes do povo de Deus. Minha querida, você tem esta blusa bonita, esta camisa bonita, eu quero que faça assim com a mãozinha. Aí, faça assim com a mão. O Senhor nosso Deus vai fazer um movimento especial de saúde a favor da irmã esta noite aqui. Amém? O Senhor me mostra, quando a gente vai passar lá no aeroporto, tem aquele, como chama aquilo? Detector, o scanner, né? Detector de metais. Deus me mostra como se fosse um detector desse. E à medida que ele vem da raiz do cabelo, a plantinha dos pés da irmã, como se ele tivesse sensações de choque. O Senhor ministra no meu coração que está fazendo um movimento de saúde neurológica a favor da irmã hoje. Todo o teu sistema nervoso e toda a inervação está comprometida, com probabilidade de inflamações, de dores e de, vamos dizer assim, de choques entre um nervinho e o outro. Isto também é psicossomático emocional, porque os 3 últimos anos têm sido difíceis, têm sido anos de perdas, anos de entender algumas situações totalmente inesperadas que Deus permitiu, abalou o teu emocional, de alguma maneira enfraqueceu até a tua imunidade, comprometeu o teu sono, o teu dia a dia, mas o nosso Deus chegou na casa de milagres esta noite para fazer um movimento especial de saúde a favor da irmã, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso. Deus não te deixará dependente de medicamento para dormir, Deus não te deixará dependente de medicamento
para digestão. Deus não te deixará dependente de medicamento para memória. Os próximos dias serão dias de conquista. Gradativamente tu vais testificar a fidelidade do nosso Deus e ele será engrandecido na tua vida e no meio da tua família. Então eu afirmo, debaixo da autoridade do Senhor, tu és vitoriosa no nome de Jesus esta noite aqui. Amém. Canta e dá graça. Aleluia! Grande é o Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem ao Senhor. Aleluia! Minha querida aqui de preto, Deus me mostra na região do teu coração como se fosse um desfibrilador. O desfibrilador, ele vem para dar choques num coração que está querendo parar ou parado lá, com parada cardíaca. Esse desfibrilador, ele não vai dar choques no teu coração no sentido cardiológico da palavra. A grandeza da profundidade de Deus não tem preço. E grande aqui é o Senhor. Eu fico admirado com a fidelidade do Senhor. Esse desfibrilador, ele vai dar choques no teu coração, mas envolvendo as condições dos sentimentos. Tu estás extremamente machucada. Extremamente machucada. Tu tens saudade de si mesma, não tens saudade de pessoas, saudade de si mesma. Decepções roubaram características tuas, te tornaram introspectiva, calada, totalmente dependente, às vezes, de opiniões, e eu lido com alguém que tem o temperamento e a personalidade forte definida. Isto te machuca ainda mais, porque tu fostes decepcionada e não tem um motivo que explique esta decepção. Aí puxou culpa também, porque não conseguiu atribuir. Mas o desfibrilador do céu vai fazer um rebuliço nos teus sentimentos hoje. Ele vai dar choques. E vamos dizer assim, ele vai devolver você para você. E devolvendo você para você, a irmã para a irmã, eu digo você com todo respeito, devolvendo a irmã para a irmã, a senhora vai conseguir colocar os pingos nos is e entender. Em algum momento vai dizer assim, meu Deus do céu, eu fiz de uma garrafinha de água o oceano todinho. Era tão desnecessário o meu sofrimento. Não há um terapeuta, e com todo respeito a eles, que conseguisse chegar no fio da meada que a senhora vai chegar. E vai se redescobrir, ressignificar a tua história, vai se mudar por completo uma página. Deus vai trabalhar num processo de perdão dentro de ti, porque aí, no meio destes sentimentos, a guerra da irmã é perdoar a irmã, não os possíveis responsáveis, porque tu não consegues admitir como que eu caí numa armadilha dessa. Deus está tratando de uma forma bem especial esta noite. Não passam 2 meses e a irmã vai ver uma grande mudança na tua história. E o nome do nosso Deus será exaltado de maneira extraordinária nisto. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. É para o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus. Meu amigo, aí do lado da irmã de verde, sabe a impressão que tu tens tido ultimamente? Que nadou e parece que está na praia. Por mais que lute e se enquadre a exigências, tu tens sido exigido de forma injusta no contexto profissional financeiro. Estás perdendo as forças da competitividade no mercado. E com a sensação que por mais que lutou, trabalhou, e que chegou aí a uma idade madura, olhando para trás, meu Deus do céu, o que vai ser de mim amanhã? Porque eu nadei e eu morri na praia.
a sensação de inimigos correndo à frente, zombando, machucam muito o irmão. E alguns destes foram amigos e foram ajudados por ti. Mas esqueceram-se de tudo e optaram em cair no mundo e te deixar à deriva. Deus te enxerga à deriva. E Deus te enxerga nadando no meio da areia. E o Senhor manda eu te dizer que Ele está tomando uma posição a teu favor. Ele sempre tomou, são formas de expressão. Até para nós podermos entender, porque nós somos limitadíssimos. E o nosso Deus é infinito. Tanto é que Ele tem o amanhã na mão. E eu não consigo imaginar que hora que eu vou chegar em Santo André, não é demais? A mão de Deus está chegando. E Ele vai tomar posição a favor de você. Os teus últimos 5 anos, eles têm sido de prejuízos, de lutas e continuar na praia. O irmão já está enumerando alguns outros planos, plano B, plano C, plano D, já está chegando no Z, e não consegue dar início a nenhum dos outros também, e não sai do plano original. Mas a mão de Deus diz que ela reteve os planos possíveis para te fazer permanecer no plano original. E o Senhor vai chegar no plano original e vai fazer um rebuliço fora do comum na tua história financeira, profissional. Com mão forte, Deus vai te tirar da areia. Com mão forte, Deus vai te deixar com a sensação que saiu do mundo da deriva que você estava hoje, de um milagre fora do comum, de onde nunca se poderia imaginar. Deus vai te conectar com pessoas que têm condições triplas superiores a tudo que você já viveu até hoje. Vai te inserir num projeto que não há capacidade técnica hoje para tal. E no momento também não haverá. Mas o Deus que fala dentro de coração vai dizer, é esse. E tu vais entrar. Deus não está te humilhando, dizendo que tu não tens capacidade. Tu não tens capacidade de competitividade pelos recursos que tem. Mas o Senhor diz que Ele vai te inserir com os poucos recursos, vai te ajudar e o nome dEle vai ser glorificado. Não passam muitos, meu Jesus, não passam mais do que 74 dias sem que a mão de Deus já comece a te sinalizar. E agora o Senhor diz também, vire a página dos que zombam, vire a página dos que ficaram devendo favor e outras coisas mais, lance na conta de perdas e lucros, porque não saudarão, não lembrarão de ti, mas o Senhor lembrou-se de ti esta noite, e Ele providenciará tudo para que seja quitado, detalhe por detalhe, de maneira miraculosa, e te insere num projeto novo, e Ele vai ser glorificado nisso aí. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vamos lá. Depois de uma mensagem que Deus entrega ao profeta e diz a ele, olha, fale a verdade. Entrega o que eu tenho te mandado. Ouviu, recebe vitória. Não ouviu, cai aí, me perdoe, na desgraça. Se você não falar, você vai sofrer as consequências. Acabamos de ler que ele recebe a mensagem de um daqueles que conseguem escapar da espada de Nabucodonosor, que por mais uma vez, e seria a última, a terceira e a última, sitia Jerusalém para destruir por completo. Está ferida a cidade. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Esta mensagem, Deus já tinha levado ao povo para que eles mudassem a conduta. Jerusalém se corrompeu de uma forma que no templo, onde se deveria adorar ao Senhor,
onde tinha uma marca de uma aliança, que era a Arca do Concerto, devido ao politicamente correto e a péssimas administrações de alguns dos reis, que herdaram de Davi a oportunidade de terem uma excelente participação na história, mas optaram por falhar, e mesmo porque, através de Roboão, filho de Davi, houve uma divisão, e tudo é consequência, porque onde há divisão, Deus não opera. O que acontece? O templo era compartilhado com pessoas que adoravam outros deuses. Irmãos, isso é sério. É muito sério. É muito sério. Olha a que nível que chegaram. Deus usou profetas para dizer a eles que mudassem, que voltassem a agir corretamente. Deu oportunidades, mas eles eram turrões. Josias até foi um dos grandes e último avivalista, que trouxe um reavivamento e acendeu a chama de conscientização no povo novamente. Ao descobrir, jogado nos escombros do porão do templo, o livro da lei. Daí vocês veem o menosprezo. Mudam, só que isto dura 5 anos. E depois, novamente, se permitem corromper. Só que quando o Senhor toma a iniciativa de resolver aquele problema, permitindo o cativeiro, se nós darmos uma olhadinha no capítulo 29 de Jeremias, que foi o profeta contemporâneo deste momento, Jeremias viu acontecer a mensagem de Deus que ele entregou, diferente de Isaías que não viu, que morreu como um mentiroso para muitos. Também o camarada era tremendo, né? 700 anos antes de Jesus nascer, ele dizia: vai nascer, vai morrer, vai ressuscitar, vai subir ao céu e depois volta. Como pode? 53 de Isaías. E ainda o versículo 11, ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Somos nós. Somos nós. Foi por nós que Jesus sofreu na cruz do Calvário. E Ele está feliz em nos ver reunidos diante dEle para adorá-lo. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas vamos lá, no capítulo 29, Jeremias diz assim: os pensamentos do Senhor são bons para este povo, mas Ele vai permitir a destruição. Parece uma coisa meio, um paradoxo, fora de norma, não é? Mas eu disse no início que foi a maneira de Deus tratar com aquele povo, porque de várias outras o Senhor falou e eles não deram ouvidos. Irmã, eu conversei com a senhora ali quando fui levar minha menina no toalete. Levante a mãozinha lá. Isso, aí irmã, faça assim. O que Deus me mostra aqui? Nesta região da irmã, aqui assim, olha, como se fosse colocado um elástico, né? Colocado aqui assim, e este elástico comprime bem esta região da senhora, a nuca da senhora. Todo este espaço aqui, e o início do pescoço. O Senhor ministra no meu coração que está tratando a pressão da senhora esta noite aqui. Ele está tratando a pressão intracraniana da senhora principalmente. Com todo respeito, a irmã não aparenta a idade que tem, como nós descontraímos um pouquinho ali. Mas o Senhor ministra no meu coração que a irmã não tinha saúde na pressão da cabeça, que de vez em quando te dá um branco, não lembra nada, probabilidade de sensação de tontura, e se ficar de pé aqui, graças a Deus está tudo bem, parece que empurrar um pouquinho para frente, empurrar um pouquinho para trás, uma sensação ruim. Nos últimos momentos, nos últimos tempos também, às vezes como se fosse um enjoo, isto tem sido livramento que Deus tem dado de AVC, mas hoje o Senhor me diz que Ele te tira lá da cadeira do livramento e te coloca na cadeira de curada. Todos estes sintomas, até o teu óculos vai fazer o efeito da refração, porque há dias que parece que o oftalmo errou, ou aumentou, ou diminuiu,
A refração não, foi livramento. A oxigenação voltará ao normal, o sono da senhora voltará a ser um sono tranquilo e reparador, porque levanta de manhã sem a sensação que dormiu. Jesus opera um milagre na tua cabeça hoje e o nome dele que é glorificado. Ser curada no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Ou seja, antes de tudo, Deus usou o profeta Jeremias e disse para eles, meus pensamentos são bons. Aí o que acontecia agora? A mensagem de destruição chegou a Ezequiel. Jerusalém caiu, um que sobrou da espada corre para falar para Ezequiel, que estava com a consciência tranquila, porque tinha transmitido a mensagem. E o que acontece? Mesmo com todos estes fatos, o povo que chega para o cativeiro, o povo que ficou em Jerusalém, remanescentes, pouquíssimos, ainda dizem assim, não, para nós tem jeito. Ainda se comparam a Abraão. Abraão era um só, de quem eles eram descendentes, e possuiu a terra. Nós somos em muitos, então nós ainda temos forças o suficiente para lutarmos contra este problema. Isto é grave, porque continuam teimosos, sem reconhecer que precisavam mudar, e que aquela palavra que Deus outrora tinha entregue através de Jeremias, Isaías, Amós, Oséias e outros profetas menores, era imperativa e irrevogável. Então eles continuam buscando um paliativo. E não querem a cura verdadeira. E como acabamos de ver, ouvem a mensagem de Ezequiel, mas não praticam a mensagem de Ezequiel. Acham bonito Deus usar o profeta Ezequiel, até respeitam como acabamos de ler, mas não mudam a conduta para serem alcançados por Deus e amenizarem, diríamos, aquele período que passariam, faltava em média 55, 60 anos, que passariam ainda cativos na Babilônia. Usando paliativos e não permitindo a cura. Sabe por quê? Ou não aceitavam o confronto, ou não queriam o confronto, ou estavam bem na zona de conforto, porque a resiliência também, pela sobrevivência, nos traz adaptação a fatos. Ou eu estou enganado? Nós precisamos sobreviver. Eles precisavam sobreviver no cativeiro. Os remanescentes mínimos que sobrariam lá para ver tudo acabado, também lutariam pela sobrevivência. Isto é a resiliência. A necessidade de se refazer. Então, para eles, aquilo parecia tudo bem. E não conseguiam dimensionar a promessa maior que Deus tinha, que era: ficarão cativos, retornarão para reconstruir. E aí Ageu profetizaria: a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Nasceria Jesus, nasceu Jesus, para resolver o problema da aliança quebrada desde o tempo de Abraão, Adão e Eva. Eles não queriam continuar do jeito que estavam. Claro que junto ao rio Quebar, estes que vieram com Ezequiel precisavam viver.
Claro que lá, na capital, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, depois Ester, Mardoqueu, também precisavam sobreviver. Foram honrados lá. Mas a maioria do povo, como acabamos de ler, parecia insensível. Olhavam, ai que bonito. É como se eu ler o livro de Apocalipse e ser avisado, Jesus vai voltar. E nem ele sabe o dia e a hora, só Deus. E continuar como das 5 das 10 virgens, sem buscar o azeite. Me adaptando, readaptando às situações e circunstâncias, lutando pela sobrevivência, mas sem acordar para a realidade das coisas. Vivendo de paliativos, quando Deus tem um milagre maior ou a cura definitiva para mim. Era o que o profeta dizia. Então viu como não era tão forte, Deus não estava irado, Deus estava dando uma oportunidade para eles de serem curados e de não viverem paliativos, de entenderem e praticarem, achavam bonito. É como eu vir à igreja e um conjunto cantar tão bonito como cantou agora há pouco, o rapaz tocar tão bonito o instrumento, e quando eu sair daqui, eu nem me lembrar de nada. E continuar levando aquela vida de paliativos. Você fica 10 anos sem encontrar a pessoa, quando encontra, é o mesmo problema. Está lá na manivela. Nós vai, nós volta. Nós vai, nós fica. Eu não vim doutrinar o seu meu lugar. Eu me esqueci o nome da irmã que leu os testemunhos aqui. A Isa. Nunca ela vai ler um testemunho do que Deus fez por mim, mas está tudo bem. Eu volto a dizer, eu não vim doutrinar ninguém. A apóstola está aqui representando o anjo da igreja. Só quero trazer uma reflexão, começando aqui por mim. Nunca leu o meu nome. Tá bom. Eu tenho meu café da manhã, meu almoço, minha janta. Glória a Deus por isso. Mas está tudo muito bem. Vivendo de paliativos. Eu vou lá, peço perdão, depois comete a mesma falha. Eu acho bonito os eventos que tem na igreja. Eu venho, passo pela fila da unção, passo pela sala da libertação, mas está tudo muito bem. É o que Deus estava dizendo. As mensagens de Ezequiel, elas eram até uma boa canção para eles, como uma canção romântica. Mas eles não abriam o coração para entender e mudar. É o que Deus está nos convidando esta noite na Casa de Milagres. O maior milagre é a mudança, é o arrependimento genuíno. Porque eu deixo de praticar definitivamente aquilo que estava praticando. E eu não estou falando de pecado não, irmão. Não é isso que eu estou falando. É claro que está no bojo. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é, Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo disse a Timóteo, tu, pois, meu filho, cresce na graça e no conhecimento. Como que é que você está dizendo então, irmão? Sabe o que é viver de paliativo? É nunca ter uma experiência maior, nunca ser curado de um trauma, nunca conseguir ficar livre de uma mágoa, de um ressentimento verdadeiro. É achar tudo muito bonito, mas não entrar debaixo da nuvem daquela beleza.
É cantar e não adorar, porque é diferente. É louvar e não adorar. Louvor, elogio, reconhecimento. Eu louvei a Deus pela vida do apóstolo Devanir e da apóstola Iris. Sim, são merecedores do louvor ao Senhor pela vida deles. Agora, adorar somente a Deus. Aí eu fico louvando ao Senhor, glória ao teu nome pelo milagre do dia. Mas eu não adoro pelo que Ele é, pelo que Ele pode, pelo que Ele faz. Não, eu não me rasgo por dentro para permitir que Ele entre e tire todos os resíduos do velho homem. Aí eu vivo do paliativo. Eu vivo do paliativo, daquele medicamento paliativo. Estou recebendo hoje mais uma porção do paliativo para sobreviver até o próximo culto. Eu amanhã. O irmão pode ser amanhã ou domingo, para sobreviver. Mais um paliativo. Domingo, mais um paliativo. Mas que Deus nos ajude hoje a nós acharmos bonito até mesmo a mensagem de correção. Eles achavam bonito, irmãos, a mensagem de correção, então estava fácil. Eu não digo que você não acredita que Deus pode me usar, aí com a camisa em tom de vermelho. Eu não digo isso, que o irmão não acredita que Deus pode me usar, ou usar a apóstola, entre aspas, qualquer um que estiver aqui, não usando este qualquer de forma pejorativa. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu devo dizer que as lutas, dificuldades, decepções, os corre-corre do dia a dia, fizeram com que o irmão se tornasse ainda um pouco mais racional do que precisa e do que já era. Racional, ao extremo. E não conseguindo acreditar em nada e em ninguém. Em Deus, sim. E eu volto a dizer, não tem nada a ver com o fato de eu estar me dirigindo individualizado ao irmão. Dos últimos tempos para cá, essa racionalidade parece que o irmão descobriu ela dentro de si. Meu Deus, eu preciso equilibrar um pouco mais e jogar a fé nisso aí. Porque com toda a racionalidade, capacidade humana que não te falta, autocontrole, não se conseguiu atingir metas que eram necessárias que se atingisse. Então está numa busca de colocar a fé um pouco equiparada com ela. E quando se procurou isso, aí a guerra espiritual veio de uma forma mais terrível para tentar te entristecer. Mas a mão de Deus está estendida a teu favor esta noite aqui. Primeiro, o Senhor manda eu te dizer que Ele é o teu médico. Ele vai te dar saúde. Ele vai dar saúde às funções gástricas tuas, às funções digestivas. Ele é o teu gastroenterologista. Devido a problemas de ordem estomacal, alguns outros órgãos internos, como o rim e fígado, também foram atingidos. O Senhor está fazendo um grande movimento no teu fígado, na capa que reveste o teu fígado como hepatologista. Parece que esta capa está espremendo o fígado. São termos assim mais simples por eu não ser médico. É gravado isso, depois um médico explica para nós, se for o caso, que eu fico encantado com isso. A doutora Genilda explica, uma irmã que eu amo em Jesus Cristo, que é professora de medicina. De vez em quando ela explica algumas coisas. Isso eu não estou dizendo que o senhor não está acreditando, é que eu assusto. Deus está deixando o teu fígado mais normal na região abdominal. Isto era das aflições e das angústias. Existem dias também que parece que o teu coração acelera. Nos outros dias, põe a mão aqui na pulsação, parece que ele sumiu. Também do nervoso do dia a dia. Deus está dando uma ordem e o teu coração vai bater normalmente a partir de agora. Isto já começa a subir um pouquinho o termômetro da fé. Aí o que o Senhor vai fazer? Te trazer experiências milagrosas. Ele vai mudar a tua rotina em alguns dias, te surpreender.
No meio do dia, quando tudo parece que deu errado, ele te surpreende e abre uma porta e supre tudo. No outro dia, ele faz do mesmo jeito. Deus vem chegando para trazer um equilíbrio, fortalecer a tua confiança e permitir que os teus próximos dias sejam dias mais tranquilos. Tem sido dias de correria e às vezes parece que correu atrás do vento, mas a mão de Deus estendeu-se esta noite para te achar. Deus viu as tuas questões, as tuas coragens de chamá-lo, não espremer ele contra a parede, quem somos nós dois, mas de chamá-lo para um papo particular. O Senhor viu a tua vontade de mudança, o Senhor viu as humilhações que você passou, inclusive precisando ficar calado, engolir em silêncio afrontas, e ele chegou esta noite. Ele vai trazer a fé bem equilibrada com a racionalidade através de grandes milagres espirituais, e o nome dele vai ser exaltado na tua história. Ser curado no nome de Jesus, e pode aguardar que as portas vão se abrir a teu favor. Aleluia. Ezequiel, ele trazia uma mensagem ao povo que, mesmo vendo as coisas, é como existem pessoas que parece que estão alheias à realidade, não é? Alheias à realidade do mundo. Estou falando de política aqui não, porque o negócio, tudo parece que é política, mas alheia à realidade do mundo. As coisas estão de mal a pior, e ele está dentro de uma bolha. Ou a vida dele não está nada bem, cultivando alguns problemas internos, para não dizer pecado, cultivando alguns, mas para ele está tudo bem. Sabe que não deve ir à direita, mas entra, até de forma instintiva. O povo lá, Jerusalém, tudo destruído. Profetas tinham dito para gerações passadas, esta geração agora ouvia, mas estava tudo bem. Ah, que bonito, olha como Deus usa Ezequiel, olha que mensagem forte. É aquele ditado, né? Nós oramos muito para um familiar meu, um primo meu, se decidir por Jesus. Em algum momento nós falávamos, porque ele foi criado dentro da igreja. Aliás, toda a extensão da minha família, glória ao nome do Senhor, tanto de forma paterna como de forma materna, foi tudo criado dentro da igreja. Se estão afastados, não podem dizer que não ouviram a verdade, porque ainda existem alguns. Mas um dos que estava afastado, de vez em quando eu dizia, ei, Jesus não vai voltar hoje não, vou dar mais um tempo. Eu dizia, ele pode não voltar para a igreja, mas pode voltar para você, meu mano. Acorda para a vida. Você pode não chegar no trabalho, às vezes eu pegava um pouco pesado, depois eu ficava até arrependido. Falava, meu Deus do céu, eu pus medo nele hoje. E assim, alheio a tudo, fatos acontecendo e ele alheio à realidade. Mas houve um dia que ele acordou para a vida, glória ao nome do Senhor. Decidiu-se por Jesus, já recebeu, já foi batizado nas águas, amém por isso. O coração, quem conhece a Deus e quem pode julgar também. Mas amém por isso, pelo menos exteriorizou para nos alegrar, e quando se exterioriza, o Espírito de Deus trabalha, porque ele confessa que está ao menos tentando, como nós aqui, nós estamos tentando e nós vamos chegar no céu em nome de Jesus. Nós vamos chegar no céu. Eu não vou citar o nome dele não, porque se ele ouvir depois, ele é advogado, ele me abre um processo que eu me complico. Mas eu estava no interior pregando, e nós íamos para a igreja, tomamos um café, íamos para a igreja, e começamos a falar sobre a volta de Jesus. E esse pastor, esse amigo meu, ele disse assim, olha, quando eu chegar lá no céu, eu fico de espreita, enquanto eles estão
procurando o nome da minha esposa, eu passo escondido de qualquer jeito, mas que eu entro lá, eu entro. Foi uma forma divertida dele dizer que ele está lutando com todas as forças para chegar ao céu. Nós estamos lutando com todas as forças e chegaremos lá no nome de Jesus, porque as armas necessárias para a batalha nós temos. Isso, nós temos. E em tudo nós somos mais do que vitoriosos no nome de Jesus. Agora eu preciso acordar. Eu não quero mais viver de paliativo, eu quero ser curado. Nós, vamos aí, com todo respeito a você, nós confessamos que não queremos mais viver de paliativos, de acharmos só bonito as mensagens de Ezequiel. Nós queremos mudar e praticar as mensagens do Senhor para a nossa vida. Eu não quero mais compactuar com o pecado. Eu não quero mais concordar com o que Deus não concorda. Eu quero mudança. Eu não quero só chegar aqui e dizer, louvado seja o teu nome. Eu quero adorar, arrancar isto lá de dentro, porque ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero estar nesta fileira. Aleluia! Aleluia! Não vivamos de paliativo, irmãos. Não vivamos. Não achemos bonito. Pratiquemos. Mudemos. Porque nós estamos na casa de milagres. Eu acho lindo isto. Casa de milagres. E o Senhor, que é o dono da casa, está para fazer milagres aqui hoje. Amém? Aqui, minha filha, a mão de Deus está estendida primeiro sobre os teus ossos hoje, certo? O Senhor é o seu ortopedista. Deus está fazendo um movimento nos teus ossos, principalmente na região lombar. O Senhor não está me dizendo que você tem problema na região lombar. O Senhor está me dizendo que Ele está fazendo um movimento de saúde na tua região lombar esta noite aqui. Também a mão de Deus está estendida sobre os ossos das tuas mãos, sobre os ossos dos teus pés, até sobre os ossos da tua face. Deus está trazendo um equilíbrio nestes ossos esta noite aqui, certo? Então você está sendo curada nos ossos, mas também o Senhor está trabalhando no teu coração hoje. Deus está trabalhando. Nem você explica, Deus não expõe. Nem você consegue explicar por que consegue oscilar tanto nas condições emocionais. Você não consegue explicar. A misericórdia de Deus tem estado contigo. Nem que seja o básico, mas Ele tem te dado tudo de forma abundante. Só que você não explica o porquê oscila tanto entre a alegria e a tristeza. O porquê oscila tanto entre a euforia e a possibilidade depressiva. Você não consegue explicar para você. E fica procurando dentro de você o ponto de equilíbrio. Deus, eu não posso continuar desse jeito. Até oscilações nas condições hormonais, isto tem afetado o teu organismo também. Deus está visitando as glândulas da tua tireoide esta noite aqui e fazendo um movimento de equilíbrio. O Senhor manda eu te dizer que Ele vai fazer o teu organismo funcionar de maneira organizada. Aleluia! Deus está equilibrando o teu emocional. Estes rompantes, você levanta 8 horas da manhã, eufórica, 8:10, já a tendência a ficar depressiva, não conseguir acreditar que as coisas vão andar nos planos de estudo. Deus está mudando isso por dentro de você. Onde só o Senhor poderia entrar, Ele está entrando hoje. Ele vai te fazer olhar no espelho e dizer: eu sou a imagem de Deus e eu sou mais do que vitoriosa no nome do Senhor.
alguns traumas complexos, questões vão cair por terra e haverá continuidade no teu dia e busca por melhora, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso aí. O pessimismo vai cair por terra. Amém. Amém. Dá licença. Eu quero que coloque-se em pé, meu querido, por gentileza. Fique em pé, meus irmãos, por favor, fiquem em pé. Cada denominação tem uma forma de expressão, né? Então, na minha, que eu já estou há 55 anos, a gente diz assim: há alguém para Jesus esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Dê um sinal com a mão, ou se isso te constrange, saia do seu lugar, vem aqui, um intercessor vai te acompanhar, nós queremos orar por você. Ah? Alguém afastado dos caminhos do Senhor e que hoje quer reconciliar-se com Deus? Oi? Tá. Alguém quer reconciliar-se com o Senhor? Saia do lugar e vem aqui que nós queremos orar por você. Não perde a oportunidade, não. O Senhor quer curar. Não saia com paliativo. Não saia com comprimido de paliativo, não. Não saia com uma dose de paliativo hoje, não. Não há. Aí, se você estiver enfermo e sentir de vir aqui, porque a igreja vai orar, venha, meu querido. Em nome de Jesus, nós queremos orar pelos enfermos e o Senhor é quem garante a bênção e a vitória. Venha. Está aqui, olha, a pastora Isa está aqui para ajudá-los. Então amém. Sim, nós vamos orar, esta dor vai sair, porque o Senhor nosso Deus tem um projeto de te levar no Canadá. No Canadá, quando a temperatura lá estiver abaixo de 0, tu se lembrarás desta noite, porque o Senhor está agilizando para te levar ao Canadá. O nome do nosso Deus será exaltado neste negócio. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Apóstola, o Senhor não ministra no meu coração que este prédio é próprio. Ele não ministra isso no meu coração. Mas o Senhor ministra no meu coração que tem um espaço maior para esta igreja. Não demoram muitos meses e ele já vai começar a trabalhar com os sinais. Deus tem um espaço maior para esta igreja aqui. Deus tem um espaço mais moderno, onde até mesmo a distribuição de cadeiras será mais interessante, mais bonita do que é essa. Deus tem um espaço com salas específicas que serão salas de cura, onde pessoas irão trabalhar atendendo. Acaba lá na Neuzinha, como na época da Neuzinha, a mão de Deus está estendida. Não vai ser como lá, né? Porque ela foi única. Mas a mão de Deus está estendida. Tem salas, não é uma e não são uma ou nem duas. São algumas salas que o Senhor está preparando e virará, tornar-se a uma casa de cura verdadeira. Verdadeira. E o Senhor vai alcançar pessoas de poder aquisitivo altíssimo no meio destes projetos aí. Até alguns que estão aí pela mídia procurarão a casa da cura e serão curados. Deus fará um rebuliço. Não passam muitos meses e ele já vai dar sinal para a senhora, que é a representante de Deus aqui na igreja. Deus já vai dar sinais, usando meios e pessoas, para que este espaço novo seja conquistado por vocês e o nome do Senhor seja louvado nesse negócio. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja. Deus é o teu pneumologista, aqui de blusa verde. Deus é o teu pneumologista e o teu alergista esta noite aqui. O Senhor faz um grande movimento nas fibras pulmonares tuas. O Senhor faz um grande movimento na tua pele. O Senhor faz um grande movimento no teu sangue. Ele faz uma depuração e repreende alergias. E aqui no pulmão ele faz um rebuliço nas fibras e faz com que elas fiquem melhor acomodada aí,
e com isso haverá saúde respiratória e cardiológica melhor, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Amém? Ser curada em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua fidelidade, misericórdia, em ter nos concedido esta oportunidade tão especial de mais uma vez estarmos aqui na tua casa, para juntos louvarmos o teu nome. Olha aqui para os teus servos, eles vieram à frente em ato de fé, porque estão enfermos fisicamente ou até emocionalmente. Eu peço a tua mão estendida, seu cardio daquele que precisa, seu hepatologista, o oncologista, o neurologista, o ortopedista, Deus, o hematologista, o pneumologista, o pediatra, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a bênção da cura física agora. Eu repreendo em nome de Jesus toda infecção urinária, eu repreendo em nome de Jesus toda infecção renal, eu repreendo em nome de Jesus toda colite intestinal, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda desestabilidade na pressão, nos batimentos cardíacos. Eu ordeno que toda enfermidade que necessita da especialidade do urologista seja repreendida agora, do proctologista, do ginecologista, porque o Senhor o é médico de todos eles. Então, em nome de Jesus, que haja cura, testemunhos que evidenciem a tua fidelidade sobre tudo, e o teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.